Olá, paz do Senhor, eu sou o Diácono Júnior de Mello, do Ministério de Adoração Jesus Expresso. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje vamos meditar no Salmo capítulo 18, dando continuidade a esse estudo aí do livro de Salmos. E o Salmo capítulo 18 fala sobre o cântico de vitória. Salmo 18 é um cântico de ações de graças atribuído ao rei Davi. O salmista aqui, ele agradece a Deus por um grande livramento que é concedido a ele. Ao mesmo tempo, ele já inicia esse salmo no versículo 1, declarando: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele faz uma declaração de amor e expressa a sua confiança no Senhor. Nesse salmo, a presença protetora de Deus é exaltada sobre a vida do rei Davi. E eu te digo, você tem exaltado a presença protetora de Deus sobre a sua vida? Você tem declarado que Deus tem protegido a sua vida ao você levantar até o anoitecer, na sua casa, durante a sua noite de sono? Será que nós temos reconhecido e visto diante da correria do dia a dia, nós temos reconhecido essa presença protetora de Deus? Davi, ele dirige esse salmo ao Senhor no dia em que ele ficou livre dos seus inimigos, no dia em que ele ficou livre das mãos do rei Saul, pois Saul era o rei de Israel e perseguia Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus para ser rei de Israel. Porém, Saul, enciumado com isso, começou a persegui-lo, começou a querer matar a Davi injustamente. Mas Deus concedeu vitória ao rei Davi. Davi, ele começou esse salmo fazendo essa declaração de amor e declarando a sua dependência a Deus como a sua fortaleza, o seu alto refúgio. Nesse verso inicial, nesse versículo inicial, Davi, ele se comprometeu a amar a Deus, sua fonte de força e segurança. Inclusive, ao falar do amor de Deus, Davi usa uma palavra que enfatiza uma relação de intimidade. Davi expressa sua devoção pessoal e compromisso com o Senhor. Davi, ele descreve o Senhor como seu rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza e refúgio alto, escudo, salvação e o único alvo do seu amor e confiança. No versículo 2, nós vemos isso. O Senhor é a minha rocha. Rocha significa segurança, firmeza, né? A nossa rocha é Jesus Cristo. Quando nós estamos firmados nele, nós temos a certeza, a segurança de que nós estamos protegidos por Deus. Nós temos a garantia da vitória, não uma vitória que nós desejamos, não aquilo que nós imaginamos, pois os pensamentos do Senhor vão além dos nossos pensamentos. Nós não conseguimos atingir a sabedoria e a grandeza de Deus. Nós não conseguimos entender os planos de Deus, mas lá na frente, nós, olhando para trás, para o nosso passado, nós compreendemos como Deus faz as coisas do jeito que ele quer, na forma que ele quer. Davi, ele enfatiza isso, que Deus é o seu libertador, é a sua fortaleza, é o seu refúgio alto, é o seu escudo, é a sua salvação. É a sua salvação. Que nele, Davi estava se refugiando. Davi, ele destaca essa proteção de Deus. Ele deixa claro que o que ele mais precisava na vida dele era a presença de Deus. O que nós mais precisamos na nossa vida é a presença do Senhor em todas as situações. Davi, ele declara que Deus é o seu rochedo, é o seu rochedo que não se move, é o lugar forte, que é seguro, o libertador que liberta da opressão, o escudo que protege da adversidade, o refúgio alto que é inacessível aos inimigos. Consequentemente, no verso seguinte, o salmista chega à conclusão de que o Senhor é digno de louvor, está atento para livrar aqueles que invocam o nome do Senhor. Esse salmo, Salmo capítulo 18,
contém 50 versículos, e nós vamos focar aqui em alguns versículos, né, em que Deus tem tocado em nossos corações. Na segunda parte, do versículo 4 ao versículo 19, ele declara os atos retentores de Deus. Apesar da sua confiança em Deus, Davi ele reconhece que à sua volta havia muita tristeza, muita impiedade, morte, por todos os lados em que ele estavam afligindo ele por diversas circunstâncias, diversas coisas. Porém, mais uma vez, ele confia no Senhor e declara que obteve a resposta na hora da sua angústia. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 6, ele fala: laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Demonstra aqui que ele teve momentos de medo, que ele teve momentos de angústia. Ele era um homem, assim como nós somos, como todos os seres humanos passam por momentos de terror. Imagina um momento de terror. Ele estava ali sofrendo uma opressão muito grande, uma angústia muito grande, um medo ali muito grande. Mas mesmo diante daqueles sentimentos que atingiram o coração dele, que atingiram a vida dele, por causa das circunstâncias, por causa da situação em que ele estava enfrentando, ele declara a sua confiança no Senhor. Continuando aqui, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Pessoas que ele nem imaginava se levantaram contra ele, tramando a sua morte. Ele usa essa expressão, cadeias infernais me envolveram. Ele estava envolvido ali na situação, mas ele declara no versículo 6, quando eu estive em angústia, na minha angústia, no momento de maior desespero, no momento em que eu estava angustiado, eu invoquei o Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Por isso existem momentos, meus irmãos, que nós temos sim que clamar ao Senhor, gritar ao Senhor por socorro, meu Deus. Socorro, Senhor. E a Bíblia declara, do seu templo, ele vai ouvir a nossa voz. E o nosso clamor vai chegar aos seus ouvidos. Através do sangue precioso de Jesus. O véu foi rasgado e você tem livre acesso para chegar com ousadia, intrepidez, coragem, confiança no trono da graça de Deus, para que ele venha te conceder a vitória. Essa atitude nós temos que tomar. Esse ato que Davi teve de gritar, ele rompeu aquilo que lhe separava da presença de Deus. Esse ato que Davi teve de clamar e invocar ao Senhor no momento de angústia, foi uma atitude que ele teve que veio romper as barreiras da opressão, as barreiras daquilo que tenta lhe paralisar, daquilo que tenta deixar você com medo, com temor, com tremor. Ele rompeu as cadeias infernais que estavam envolvendo ele. Ele rompeu todos aqueles comentários em volta dele, todo aquele terror, conforme ele mesmo diz, que ele estava passando. Ele rompeu com as torrentes de perdição. Através do sangue de Jesus, você também pode romper, meu irmão. Você também pode romper através do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você venha gritar e que esse grito venha sair do seu interior, do fundo do seu coração, que venha gritar da sua alma e clamar: Senhor, eu te invoco, Senhor. Senhor, eu te busco, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o meu clamor. Davi, ele tinha certeza, ele chega a essa conclusão de que quando o terror estava envolvendo ele, quando cadeias infernais estavam envolvendo ele, bastava ele clamar ao Senhor, que do seu trono ele iria ouvir o seu clamor.
iria ouvir a sua dor, iria enxergar a sua necessidade. Ele chega a essa conclusão e agradece a Deus que o Senhor o livra, o Senhor protege ele. Continuando aqui no versículo 7 do Salmo 18, ele fala que depois que ele clama, depois que ele tem um posicionamento diante de Deus, depois que ele toma uma atitude, então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Meu querido, monte não se abala. Monte significa fortaleza. Toda vez que a Bíblia fala sobre monte, fala sobre lugar seguro. Só que nesse versículo, Davi declara que até os fundamentos do monte, até aquilo que ele achava que era seguro, se abala diante do poder de Deus. Se abala diante da presença do Senhor. Davi ele declara que tudo aquilo que Deus fez, ele usa a criação de Deus, a terra, os montes, os fundamentos do monte, tudo isso se abalou e tremeu. Ele usa essa expressão, né? Essa figura de linguagem, para demonstrar o poder de Deus, demonstrar que Deus está sob o controle de todas as coisas. Está sob o controle de todas as coisas. Ele declara: das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Então ele usa aqui algumas figuras de linguagem, né, para demonstrar que todas as coisas estão sob o controle de Deus, e tudo que a gente imagina que é firme, que é seguro, quando a presença de Deus vem, o fundamento disso é abalado. Os fundamentos do mundo foram descobertos. Isso comunica, né, mostra o caráter do juízo de Deus, que põe ordem ao caos. Ele põe ordem ao caos. Aquilo que a gente achava que era seguro, mas estava um caos, ele vem e muda todas as coisas, e transforma todas as coisas. Como resultado, Davi afirmou que Deus estendeu a sua mão forte, o tirou de muitas águas e o livrou dos seus poderosos inimigos. Tudo isso sugere que o salmista estava em uma situação de grande perigo, estava vulnerável aos seus inimigos, mas o Senhor não o abandonou. Versículo 16, vamos pular para o 16, Salmos, capítulo 18, verso 16. No alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi reconhece que não é pelo seu braço, não é pelo seu armamento que ele tinha ali, não é pelo exército que seguia ele, né? Pois um grupo da nação estava seguindo a Davi, outros seguiam a Saul, mas Davi reconhece que não é nada disso que que iria garantir a vitória para ele, mas sim o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele, ele declara que o Senhor estendeu a sua mão forte e o tirou de muitas águas. No versículo 18, ele fala: eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Você tem sido atacado. De repente, os seus inimigos não são humanos, não são físicos, né? Não é uma pessoa, mas é uma angústia, é uma dor, é uma opressão, é o terror durante a noite que se apodera de você, trazendo pensamentos que vêm trazer o medo, vêm trazer o pânico, vêm trazer a angústia. Nesse momento em que vier essa opressão, faça como Davi fez. Se levante, se coloque de pé
e grite do seu interior, não é um grito, não vai gritar durante a madrugada, mas é no seu interior, é uma atitude para declarar: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui frágil, sabendo que não são as minhas atitudes que vão gerar a vitória para a minha vida, mas é o meu clamor diante de ti, porque o Senhor vai me mostrar como fazer, o que, o que eu devo fazer, de que forma eu devo fazer. Davi, ele tomou essa posição, ele teve essa posição, ele poderia ficar abalado, se esconder dentro de uma caverna e falar: para mim não tem mais jeito, meus inimigos estão à minha volta, meu Deus não me livrou, e eu vou ficar aqui escondido, aguardando a morte, aguardando os inimigos virem e exterminar comigo. Não, Davi, ele clamou, e ele declara que Deus estendeu a mão para ele, tirou de muitas águas e o livrou dos seus poderosos inimigos. E ele escreve esse salmo como gratidão pelo livramento que o Senhor teve com ele. No versículo 20, você pode ver isso. Ele fala: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro com ele e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Na sua presença, o salmista, ele continua com o tema da justiça de Deus, enfatizando que a recompensa de Deus, que Deus dá aos justos, e o castigo que ele dá aos ímpios, né? Ele demonstra isso. E nós somos justificados através do sangue de Jesus. Nós, segundo a nossa própria justiça, nós, segundo a nossa força, o nosso braço, mas é no nome de Jesus, através do sangue derramado por Jesus na cruz, porque nós pecamos todos os dias. O salmista, ele disse que Deus recompensou, né? Deus guardou ele, afirmando que Deus é misericordioso para com os que são misericordiosos, trata com retidão os que são retos, revela a sua pureza aos que são puros, e se mostra inflexível com os perversos. Esses versos enfatizam a importância da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, como qualidades divinas fundamentais. O salmista, ele também destacou a fidelidade de Deus e a sua proteção aos humildes, no versículo 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Tu os abates. Ele afirma que Deus iluminou a sua lâmpada e clareou as suas trevas, no versículo 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Quando Jesus chega em um local, as trevas são exterminadas. Quando Jesus joga luz sobre uma área da sua vida, você começa a enxergar com clareza. Os problemas que você achava que não tinha solução se tornam mais claros e você começa a enxergar que é possível sim vencer esses obstáculos. É possível sim continuar na vida adorando ao Senhor e exaltando ao nome do Senhor. O salmista, ele destaca essa fidelidade de Deus, ele destaca essa proteção do Senhor pela ação divina. Pela ação divina, no versículo 29, pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas. Você vê aqui que não é que ele pode, que ele tem esse poder, mas é com o poder de Deus, com meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam.
O salmista ele afirma que Deus é escudo para todos aqueles que estão protegidos, que se refugiam nele, que buscam o Senhor. Então, nos momentos, como eu falei, de angústia, no momento do terror, no momento do medo, nós temos o Senhor em que nós podemos nos refugiar. No momento da opressão, nós podemos nos refugiar no Senhor. Nele nós encontramos abrigo, aleluia. Nele nós encontramos proteção. Ele é o nosso alto refúgio. Ele é a nossa lâmpada, é a lâmpada que vem iluminar os nossos caminhos. Ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas para isso nós temos que estar dispostos a enfrentar o inimigo, colocando o Senhor à frente. Nós temos que tomar uma posição de fé e de coragem, adorando ao Senhor, confiando em Jesus. No versículo 30, no verso 30, ele declara: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus ele é perfeito, não tem erro. São os homens que confundem, que tentam confundir e colocar obstáculos na palavra de Deus. O ser humano tenta inventar coisas que não existem, né? Daí vem as diversas interpretações bíblicas. Bem, Evangelho segundo fulano, segundo ciclano, segundo... Nós temos seguido o Evangelho segundo Jesus Cristo determinou para nossas vidas. Assim como Paulo fala que não tem de Paulo, não são de Apolo, mas todos são de Cristo. Muitos são usados por Deus, mas o cabeça é Cristo. Cristo Jesus, o fundamento, o nosso rochedo, a nossa rocha protetora é o Evangelho de Jesus Cristo, não o Evangelho de homens, não pensamentos e filosofias humanas que tentam invalidar o poder de Deus, que tentam declarar que Deus não é capaz ou não pode nesses dias curar, não pode nesses dias fazer o que Ele quer da maneira como Ele quer. Deus tem o poder sobre todas as coisas, os fundamentos se abalam, céus e terra se abalam diante do poder de Deus. Você imagina uma doença que não pode ser curada, não pode ser abalada diante do poder de Deus? Um câncer não pode ser desfeito diante do poder de Deus? Sim, pode, porque ele tem esse poder. Ele tem esse poder, mas é o poder vindo de Deus, não as promessas vindas de homens que usam o nome de Deus para o seu próprio benefício. Não é isso. Não são promessas de homens esperando, né, ou tentando te convencer a dar algo em troca de um milagre ou de uma cura. Não, é pelas misericórdias do Senhor. Basta você crer, basta você confiar, basta você esperar e colocar o Senhor como seu rochedo, a sua segurança, o seu refúgio. Eu me refugio nele, eu confio no Senhor. Davi ele fala: no dia em que eu clamei ao Senhor, ele me livrou da minha angústia. No dia em que eu clamei ao Senhor, ele me livrou dos meus inimigos. No dia em que eu clamei ao Senhor, ele veio ao meu socorro, ao meu encontro. Eu estou aqui te incentivando, meu querido, a clamar ao Senhor nessa hora, a clamar ao nome do Senhor, a colocar ele como seu alto refúgio. Ele declara que Deus é perfeito em todas as suas obras. Ele é fiel na sua palavra. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Ele é um escudo para todos aqueles que confiam. Ele, mais uma vez, Davi continua aqui no Salmo capítulo 18, declarando a sua confiança em Deus como protetor e defensor, como seu protetor, como seu defensor, como aquele que guarda, aquele que protege a vida dele. No versículo 31 diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus?
o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Esse versículo 31, ele vai até o versículo 45. Depois você leia aí com calma na sua casa. Davi ele continua a destacar a ação salvadora de Deus em favor da sua vida, capacitando para todas as situações. No versículo 32, ele declara que Deus o fortaleceu e o orientou em seu caminho. Em seguida, ele compara os seus pés como os da corça, simbolizando a rapidez e agilidade que Deus lhe concedeu para alcançar lugares altos e difíceis. O salmista aqui ele reconhece que Deus o treinou para a batalha. Deus nos treinou para a batalha, dando-nos habilidade para usar armas mais fortes. Deus te treinou, meu irmão, para o trabalho em que você exerce, para a profissão em que você exerce, para batalhar, para se levantar, através do dom que Ele te deu. Do dom que Ele te deu, Ele te preparou para isso. Ele te preparou te dando capacidade, te capacitando. Mesmo que você tenha feito faculdades, graduações, tenha diplomas, a inteligência, a sabedoria vem dele, o poder vem dele. Por isso nós devemos confiar no Senhor. O salmista, ele declara em todos os momentos desse salmo a sua gratidão por Deus em ter lhe dado o escudo da salvação, em ter sustentado num momento de dificuldade em que ele passou poderosamente. Ele vê o poder, né, a soberania de Deus diante de todas as coisas. Davi ele reconhece que o motivo da sua prosperidade era o cuidado do Senhor sobre a vida dele. Não o seu braço, não a sua força, não a sua inteligência, mas o poder de Deus que te capacita para todas as coisas. No versículo 36, ele fala: alargaste o caminho sobre meus passos, e os meus pés não vacilaram. Ele destaca a forma como Deus o ajudou a caminhar sem vacilar, alargando os seus passos. Provavelmente, Davi tinha em mente as estreitas veredas em Israel que seguiam por terrenos rochosos. Nesses caminhos, os soldados podiam escorregar ou tropeçar, mas Deus havia firmado os passos de Davi. Essa descrição também pode ser vista como um tipo de ilustração a respeito de como Deus manteve firme a fé do salmista, como Deus mantém firme a nossa fé, como Deus nos protege, como Deus mantém firme a nossa fé. E esse salmo, ele na parte final, ele continua aqui apresentando, né, a Deus uma gratidão, um louvor ao Senhor por ser o seu rochedo, por lhe guardar, por proteger. Ele agradece ao Senhor por livrá-lo de todos os seus inimigos e exaltá-lo acima dos homens violentos. O salmista ele conclui aqui o seu cântico mostrando uma cena em que Deus é louvado entre os gentios e usa de benignidade com seus ungidos, né? Ele fala aqui no versículo 49 e 50, por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com seu ungido. Com Davi, a sua posteridade, sua posteridade para sempre. Então, esse foi o Salmos, capítulo 18, em que eu tenho certeza que Deus falou muito em seu coração, assim como tem falado aos nossos corações e tem falado conosco, através desse estudo do livro de Salmos.
Eu quero orar por você, orar nesse momento, para que o Espírito Santo venha nos capacitar a clamar ao Senhor, que Ele venha colocar palavras em nossos lábios e nos orientar. Amém? Pai, mais uma vez, graças te damos, Senhor, por esse momento, Deus, de meditação na tua palavra, Senhor. Eu oro agora por cada vida, Senhor. Está aí na sua casa, assistindo essa mensagem, Deus. Por aqueles que estão na rua, no trânsito, no trabalho. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a essa pessoa, Senhor. Ó Deus, no momento de angústia, no momento em que o terror e o medo se apoderaram dele, Pai, conforme o salmista Davi diz, Senhor, que ele ficou amedrontado, Senhor. Ó, Senhor, que os inimigos cercaram ele, Senhor. Talvez os nossos inimigos sejam os nossos próprios sentimentos, as nossas angústias, a falta de fé, a dúvida. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha nos encher nessa hora, Pai. Nos capacitar, Senhor, a clamar ao Senhor, ó Pai. Aí, Senhor, no Santo dos Santos, Senhor, diante do trono de Deus, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha ouvir do Teu santo templo, Senhor, estender as Suas mãos sobre nós, Senhor. Nos guardar, Senhor, nos proteger como nosso, Senhor, seja o nosso escudo de proteção, Senhor, nesses dias, Pai. Pai, independente, Senhor, das circunstâncias, Senhor, das situações à volta, Pai. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor pela Tua proteção, ó Deus, para que possamos vencer, ó Pai, as batalhas, Senhor. Deus, que o Senhor permite que venha à nossa frente, Senhor, para declararmos, Senhor, a vitória, Senhor. A vitória, Pai. Em nome de Jesus, sustenta meu irmão, sustenta, Senhor, a minha irmã, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Quero te convidar a estar ali juntamente conosco na rua Real Grandeza, 358, Casa 30, ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. Se que puderem estar ali, os dias de culto vão estar passando aí embaixo. Você pode estar adorando a Deus ali conosco. Você também que tiver um pedido de oração, pode entrar em contato. Estaremos ali orando, colocando ali na mesa de oração, para clamar a Deus que o Senhor venha te sustentar e que venha te capacitar a enfrentar momentos de dificuldade, te dando sabedoria, te dando lucidez. O milagre de Deus, ele vem quando ele nos capacita a enfrentar momentos em que a gente achava que era impossível que seriam resolvidos, situações que eram impossíveis de ser resolvidas aos nossos olhos humanos. E ele vai nos capacitando, e alguns o milagre vem de repente, outros é um processo em que é necessário muita sabedoria de Deus, e que Deus vai dando essa sabedoria, e nós vamos trabalhando e fazendo as coisas conforme Ele determina. Então, você que tem um pedido de oração e precisa de uma orientação, entre em contato conosco, o pedido, um aconselhamento bíblico, esteja entrando em contato conosco, amém? Você também que puder contribuir para que esse trabalho continue sendo divulgado aí nas redes sociais e também ali no Ministério Jesus Expresso, você que puder estar plantando ali na obra de Deus, voluntariamente, claro, você entra em contato conosco aí, tá? Vai estar passando aí o número da conta, do Pix. Que Deus abençoe aí a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Tá bom? Tenha uma boa noite, uma boa semana.